Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar e ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Nós cremos sim, Deus, que o impossível vai acontecer. Oh, quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Nós cremos sim, Deus. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O que o Senhor faz na nossa vida? Aquilo que é impossível aos seus olhos, aquilo que suas mãos não podem fazer, onde se tornou o impossível, Deus age na sua vida. Aquilo que é impossível, somente o Senhor pode fazer na sua vida. Basta você crer nisso. Que aonde você não está vendo solução nenhuma, eu quero te falar que o meu Deus, Ele é a sua solução. Ele é aquele que abre porta que ninguém fecha, e também fecha porta que ninguém abre. O nosso Deus é um Deus de amor. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Feche seus olhos um minutinho. O que é que você sente que é impossível? O que você quer colocar diante do altar do Senhor que você sente que você não consegue alcançar por suas forças? Nós sabemos que a atmosfera de um milagre é criada quando o nosso impossível encontra o poder de Deus. E se você precisa de um milagre, esta é a característica dele. É quando você não tem mais possibilidades. Porque se você pode fazer alguma coisa, não é milagre, é a sua atitude. Mas quando você não tem mais o que fazer, isso se chama milagre. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante da sua presença. Por isso que nós viemos nesse lugar, deixamos os nossos lares,
Por isso que nós encaramos, ó Deus, o frio de hoje para chegar aqui, porque nós cremos que nesse ambiente, nessa atmosfera da Tua palavra, de adoração, de louvor e de oração, nós cremos que os milagres do Senhor estão propostos a cada um dos nossos corações. Por isso, Deus, não permita que estejamos aqui essa noite distraídas, não permita que estejamos aqui relapsos, ó Deus, desleixados, displicentes, mas que o nosso coração esteja olhando para Ti, porque o Senhor está passando nesse lugar. Permita que as nossas mãos Te toquem, permita que a nossa fé entre em ação, permita que a nossa esperança alcance o Seu coração, e que permita que essa noite um milagre toque a nossa alma. O Senhor sabe o que esse homem precisa, o que essa mulher busca, o Senhor sabe o que esse jovem necessita, o Senhor sabe o que essa pessoa veio buscar nesse lugar. Por isso aqui estamos nós, nos colocando diante de Ti, dizendo que quando que era impossível se torna difícil, Deus começa a agir. E nós cremos nisso essa noite, que o Senhor já está agindo nesse nosso impossível, está agindo nesse nosso difícil, o Senhor está agindo no improvável, o Senhor está agindo naquilo que é limite para nós. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Amém. Graças a Deus. Sejam bem-vindos à nossa terça-feira da esperança. Toda terça nós fazemos a nossa campanha de oração. Então você que hoje veio pela primeira vez, permita-me explicar para você rapidamente como é que funciona. Todas as terças nós usamos esse cartãozinho para acompanhar a nossa campanha. O que acontece? Você, ao final da celebração, vai ser convidado e convidada junto com outros irmãos para vir receber oração aqui à frente, e você pode chegar aqui, pegar o seu cartão ou lá na saída no balcão de informações e levar para sua casa. Você pode fazer a sua campanha por 5 temas: vida emocional, vida espiritual, vida física, familiar ou material. Coloque um tema de cada vez. Pastor, eu gostaria de orar pela minha família e pela minha saúde. Faz um pela família, faz outro pela saúde, mas faz uma campanha de 7 dias, que a proposta é o seguinte: você bate a porta, busca em Deus, bate a porta, busca em Deus, e durante 7 semanas você vai aprender um segredinho maravilhoso, que não dá pra gente agir sem depender de Deus, não dá pra gente agir sem consultar a Deus, e quando a gente aprende a consultar a Deus, milagres operam na nossa vida, e a gente encontra um caminho de fé e de milagres maravilhoso. Então, hoje você é convidado para começar uma campanha de oração ao final da nossa celebração, tá bom? Sejam todos aqui bem-vindos à nossa Terça da Esperança, principalmente você que está vindo hoje pela primeira vez. Nós queremos receber você com muita alegria. Você que tem filhos menores de 3 anos, nós não temos salas apropriadas para recebê-los e não temos monitores para isso, não temos o berçário. Isso acontece apenas nas celebrações dos domingos às 9h30 da manhã. Nós temos berçário e monitores para filhos menores de 3 anos, e você pode vir participar da celebração conosco domingo às 9h30 da manhã. Mas nas celebrações do domingo 19h30 e terça 20 horas, nós não temos monitores para esse horário. Portanto, a gente tem o nosso Espaço Kids, que é um espaço onde você pode assistir o culto ao vivo, com som e imagem, e o seu filho pode ter um tempo ali para se entreter, para brincar, junto com as mesinhas e também os brinquedos que nós preparamos para ele, tá bom? Tá pronto ali. Caso ele fique impaciente aqui, você pode usar esse espaço e acompanhar a celebração juntamente conosco, tá? Outro aviso importante que eu gostaria de oferecer para vocês são os novos membros. Se você deu o seu nome para se tornar membro da nossa comunidade, atenção, você precisa se cadastrar ou na quinta ou no sábado. Você vai fazer sua aula ou na quinta ou no sábado. A nossa primeira aula começa sábado, dia 9 de junho, e a nossa aula da turma de quinta começa na quinta posterior, e você vai poder participar. Sábado às 19h, quinta às 19h30, serão 7 semanas. Depois disso a gente está preparado para você se tornar membro da nossa comunidade, tá bom? Se você não deu seu nome, ainda dá tempo para poder participar conosco da sala de novos membros. Amanhã cedinho, às 6h30, nós temos a nossa reunião de oração, às 6h30 até às 7 horas, você é convidado para participar conosco. E hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens milagres. Por falar em milagre, hoje eu gostaria de pedir um milagre aqui no nosso meio, porque nós estamos indo para a África na segunda-feira, e graças a Deus nós fomos supridos nos materiais esportivos. Agora nós gostaríamos de incentivar você que ainda não fez a sua doação para comprarmos remédios. Nós vamos levar para a África bastante remédio. Hoje eu conversei com a missionária que lá está, e ela disse: pastor, o quanto puder trazer, melhor. Tem
Tem caravanas que vêm aqui e trazem uma mala de roupa e uma mala só de remédio. Eu estava meio preocupado de levar bastante. Ela falou, pode trazer. Então eu gostaria que você que não fez a sua doação, por favor, procurasse a secretaria, deixasse o seu nome. Qualquer valor é bem-vindo. Nós queremos comprar polivitamínico, vermífugo infantil, pomada para fungos e omeprazol. São esses 4 tipos de medicamentos que nós levaremos e doaremos lá. Se você pode fazer isso essa semana, conhece alguém que pode contribuir, por favor, nos procure, que nós queremos preparar uma doação bem caprichada para levarmos na África na próxima segunda-feira com a nossa caravana, que vai lá para fazer uma reforma em um estabelecimento, vai lá para trazer trabalho com as crianças e vai lá para levar o amor de Jesus àquele povo em pleno Ramadã, né, que é a principal festa islâmica. Nós estaremos lá para participar desse período juntamente com eles e poder observar de perto como essa festa e mostrar que a gente não alcança a graça de Deus pelo sacrifício humano, mas a gente alcança a graça de Deus pelo amor de Jesus. É isso que nós queremos mostrar naquele lugar, tá bom? À frente da sua cadeira existe um envelope em branco. Você pode fazer a sua contribuição da maneira como você achar melhor, identificada, não identificada, dízimo, oferta missionária. Lembrando que tudo que você coloca naquele envelope amarelo é direcionado para nossas missões. Nós temos missionários espalhados pela Albânia, África, Angola, Senegal, temos missionários no Brasil em aldeia indígena, e tudo que você colocar no envelope amarelo é para missões, tudo que você colocar nesse envelope branco é para sustento da comunidade de Jesus aqui em Sertanópolis, tá bom? Então você pode fazer isso de uma maneira voluntária, alegre, não obrigada, e não venha comprar bênção aqui, que aqui a gente não vende bênção. Ou você entrega por gratidão, ou é melhor você guardar aí no seu bolso, porque Deus não recebe se não for com alegria. Entregue com alegria, veja que Deus tem te dado sustento, salário. Se você tem o salário, tem emprego, é uma ótima oportunidade de você falar, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu não vim comprar bênção, eu vim dizer que o Senhor é bom para mim, e pela fé estou devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, amém? Vamos fazer isso com alegria, vamos colocar em pé enquanto cantamos essa primeira canção. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta aqui à frente, mas eu queria que antes você cumprimentasse pelo menos 10 pessoas perto de você e dissesse, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos esquentar aqui um pouquinho, gente. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, não, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra
te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levanta das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força e o louvor a Deus. Eu levanta das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Oh, que te pertenço, Deus. Crianças de 3 a 11 anos, por favor, venham aqui à frente. Permaneça em pé, por favor. Nós vamos celebrar o Senhor com mais uma canção. Crianças de 3 a 11 anos, pode vir à frente. Se caso você está vindo pela primeira vez e o seu filho não quer ir sozinho, pode acompanhá-lo até que ele se familiarize com o ambiente. E pode ter certeza que a semana que vem ele já vai sozinho, porque é um tempo muito gostoso para as nossas crianças. Crianças de 3 a 11 anos, tem ministração especial para elas todas as terças-feiras aqui, tá bom? Podem vir à frente, crianças. Isso. Ok? Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, tá bom? Você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você segunda, terceira e quarta semana de campanha. Nossa equipe de intercessão está aqui, posicionada para orar e interceder pela sua vida, tá bom? E enquanto cantamos essa canção, se você ficar no seu lugar, aproveite para adorar e interceder com essa canção que nós vamos projetar. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. De louvor.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Você pode se sentar, por favor, por gentileza. Vamos lá falar hoje sobre os milagres de Jesus. A semana passada nós falamos sobre a viúva de Serepta e foi muito interessante abordar e entender um pouquinho sobre esse assunto. Hoje nós vamos explorar um pouquinho mais, relembrando algumas coisas. Primeiro, o que é um milagre? A gente tem falado sobre isso com vocês aqui, principalmente lembrando as nossas aulas de ciências. Lembra? Quando a gente fala da chuva, existe um ciclo para ser formada uma atmosfera para que haja chuva. Tem que ter a evaporação, a condensação e depois a precipitação. É assim que se forma a atmosfera para a chuva acontecer. E da mesma maneira o milagre. O milagre não acontece por um acaso. O milagre é uma junção de fatores. E o milagre acontece quando as impossibilidades humanas
encontram o poder de Deus. É quando você chega no fim da linha. É quando você esgota os seus recursos. Deus te encheu de competências. Deus te encheu de habilidades. Deus te encheu de capacidades. E Ele espera que você tome as atitudes em relação a isso. Mas aquilo que você não tem condições de fazer, aquilo que você não pode tocar, aquilo que você não pode alterar, Ele não espera que você coloque a mão. O nosso problema como cristãos, muitas vezes é fazer muitas coisas quando Deus deveria estar fazendo e deixar de fazer e colocar para Deus fazer quando nós deveríamos estar realizando. Esse é o nosso grande drama, porque nós dependemos demais na hora errada e agimos demais na hora errada. Nós não encontramos o equilíbrio de fazer na hora certa, quando é minha competência, e deixar que Deus faça quando é a parte dele. Eu sempre tenho dito para vocês que Deus não moverá uma palha naquilo que é a sua responsabilidade. Um exemplo disso, se você tem que cuidar do seu casamento, Deus não vai mandar um anjo para tratar bem sua esposa. Deus não vai mandar uma anja para elogiar o seu marido. Essa é a sua tarefa, é você que tem que fazer. Mas quando o seu casamento chega no fim da linha, quando você tem situações contraditórias e lutas muito gigantescas e você não tem como lidar com isso, aí é a hora e o momento de você depender de um milagre. Então tem momentos que a gente depende e tem momentos que a gente age. Encontrar esse equilíbrio nem sempre é uma equação fácil de a gente poder resolver. Mas para que viva-se um milagre, a gente só pode testemunhar de um milagre quando o meu impossível encontra o possível de Deus, a possibilidade de Deus, o poder de Deus. A gente não vem aqui na frente, por exemplo, para contar um testemunho de uma coisa que a gente simplesmente realizou. Por exemplo, eu até escutei isso há um tempo atrás, foi bem complicado, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, irmãos. Uma pessoa foi dar o testemunho, né? Eu também gosto de animais, acho que animais são interessantes. Lá em casa o cachorrinho é bem cuidado, mas animal não é gente, entendeu? Animal não tem alma, animal é animal. E aí a pessoa foi na frente e foi dar um testemunho, e ela disse: eu gostaria de aqui agradecer a oração da igreja, Deus fez um milagre lá no meu cavalo, eu estava lá com ele, muito doente, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, e Deus levantou aquele cavalo. São coisas assim que para mim não entram muito na minha cabeça, entendeu? É a mesma coisa do jogador lá, ficar esticando o dedo para cima quando ele faz um gol, Deus, entendeu? O que Deus tem a ver com jogo de futebol, cara, né? Tem gente aí morrendo de fome lá na África, tem gente aí sofrendo abuso sexual na infância, e o cara lá dando entrevista falando: então, pois é, Deus me abençoou e eu fiz o gol, Deus estava comigo, Deus tinha me dito que eu ia fazer uma grande partida hoje. Como assim? São coisas que não me entram na cabeça. Eu acho que futebol é futebol, eu acho que atividade é atividade, animal é animal, mas quando eu não tenho possibilidades, são coisas relacionadas à vida humana, eu espero um milagre. Eu espero um milagre num casamento, eu espero um milagre numa saúde, eu espero um milagre numa restauração, eu espero um milagre numa provisão financeira, do qual eu dependo para a subsistência. A gente tem que saber dividir muito bem essas coisas, porque senão a gente cai na superficialidade. A gente cai no estoicismo. O estoicismo era uma escola filosófica grega que simplesmente transformava todas as coisas num ambiente natural e humano. Eu não me importo com isso, eu não me importo com aquilo, não me importo com aquilo outro. E de repente ele não conseguia nem se ver como ser humano de valor. E é assim que a gente está fazendo. A gente nivela um futebol, a gente faz uma oração. Tem gente que fica lá na frente da TV: ô Senhor, faz o Cássio pegar esse pênalti. Ô Jesus, abençoa o Cássio. Vai, Cássio, glória a Deus! Cássio pegou, glória a Deus! Irmãos, o que Deus tem a ver com o campeonato do Corinthians? Eu sou corintiano, mas eu não fico pedindo para Deus abençoar o Cássio. Entendeu? O Cássio como pessoa, o Cássio como marido, o Cássio... Mas, irmãos, são contradições que eu fico olhando no Evangelho. O que é isso que a gente está vivendo? Será que é Evangelho mesmo? Ou é o nosso misticismo, a nossa carnalidade demonstrando os seus lados mais grotescos? Às vezes a gente é tão superficial, né, das coisas, e a gente nem vai percebendo. Portanto, a gente precisa focar para aquilo que é milagre. Milagre é quando eu não consigo fazer e vejo Deus fazendo em meu favor. E quem está no centro da ação é a minha subsistência, a minha sobrevivência, a minha esperança, a minha miséria, a minha necessidade. É isso que Deus está fazendo para mim. É isso que Deus está realizando na minha vida. Saber entender isso. Pedir para que Deus abençoe-me no trabalho é ótimo. Pedir para que Deus cuide da minha viagem é ótimo. Está tudo certo. Mas eu não posso superficializar o Evangelho. Uma vez uma pessoa foi dar o testemunho na frente da igreja, eu estava sentado, e ela chegou na frente da igreja e falou assim: irmãos, eu gostaria de dar um testemunho aqui, né, tal, e todo mundo prestando atenção. E esse negócio de dar testemunho assim é muito perigoso, né? Assim, de dar a palavra. Quem que tem um testemunho para dar? Aí levanta o irmão e fala: eu quero dar um testemunho. E vem aqui na frente e conta, né? Uma coisa assim que às vezes nem fundamento tem. E ela falando: irmãos, eu cheguei aqui na igreja assim, eu estava com muito gases. Imaginando só para você ver. E eu estava com muito gases e tal. E aí, irmãos,
e assim, eu pedi para Deus aqueles gases para sair. Irmão, saiu, graças a Deus, ficou tudo bem. Eu fiquei com dó de quem está do lado dela na cadeira. Falei, se saiu dentro da igreja é perigoso, né? Então são coisas superficiais, levianas, que a gente chama de milagre, mas não são milagre. São coisas naturais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo cristão é o seguinte: a gente naturaliza o espiritual e espiritualiza o natural. E a gente não sabe fazer esse equilíbrio. Tem coisas, por exemplo, que a pessoa me chama lá e fala, pastor, o cara está endemoniado. Aí eu vou lá e dou uma olhada e falo assim, rapaz, já vou ter armado já na palavra do Senhor, e Diego vai sair em nome de Jesus. Quando eu chego, converso um pouquinho e falo, isso aqui não é demônio, gente, isso aqui o medicamento vai resolver para o cara. Então o cara espiritualiza aquilo que é natural. É natural, o cara está com um problema psicológico, está com uma dificuldade. Mas também a gente corre o risco de chegar e falar, não, é natural. Não, isso não é nada, não, isso é problema psiquiátrico, quando na verdade é uma possessão demoníaca. Encontrar esse equilíbrio, que é natural, que é espiritual, é discernimento, pessoal. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso comércio e pedir discernimento. Olhar para as nossas atitudes e pedir discernimento. Tem coisa que é natural e a gente pode agir no natural. Mas aquilo que é sobrenatural, você ora, você jejua, você clama. Aquilo que é natural, você faz. E você fala, Deus me abençoe, porque eu vou fazer e o Senhor vai me ajudar agora. Mas aquilo que é sobrenatural, você não faz nada, você espera, você confia, você não se precipita, você aguarda na resposta de Deus. Por isso, milagre não é qualquer ação. Milagre é a minha impossibilidade encontrando a possibilidade e o poder de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o milagre mais conhecido talvez de vocês todos aqui, que se chama o milagre de Caná da Galileia, que está registrado em João capítulo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia ou comigo no telão. Diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Havia ali perto potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda, até a boca do pote. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem o primeiro vinho, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. Parabéns, noivo, você é um cara fera. Então, o texto continua dizendo, passa para mim por favor aí. O texto continua dizendo no último versículo, ele fala, coloca para mim, para a gente acompanhar. Diz a Bíblia nesse texto que Jesus assim iniciou os seus milagres em Caná da Galileia e os seus discípulos creram nele e isso foi para a glória de Deus. É assim que termina essa passagem bíblica. Gente, algumas coisas importantes a respeito desse texto. Aí, esse sinal Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A celebração de um milagre. A festa não pode parar. Esse é o tema da mensagem de hoje, baseado em João capítulo 2. A celebração de um milagre. A festa não pode parar. O que a gente vê aqui? Primeiro, nós vemos um casamento e nós vemos a falta do vinho. Casamento significa celebração. Vinho significa alegria. O vinho, para a nossa cultura brasileira, infelizmente é sinônimo de embriaguez. Mas para a cultura judaica é sinônimo de alegria e é sinônimo de celebração. O vinho acompanhava a refeição dos judeus e acompanha ainda hoje. O pão e o vinho são os principais elementos da cultura judaica. Para nós pode significar embriaguez, mas não para eles. Então, acabou o vinho da festa significa acabou a alegria da festa. Acabou a celebração daquele lugar. Um casamento precisa de vinho para haver festa. Não havendo vinho, não há festa, o casamento está falido. O que eu aprendo com esse texto logo de início? Eu aprendo que mesmo nas melhores festas, o vinho pode acabar. Mesmo nas melhores festas, o vinho pode vir a se esgotar. Estava tudo preparado, tudo bem organizado, tudo bem projetado para esse casamento. E uma festa judaica não é fácil de fazer, gente. Ela dura em média 7 dias, ainda hoje.
No final do ano passado, nós estávamos em Israel e a nossa guia estava muito cansada nos primeiros dias com o nosso trajeto. E ela dizia: ai, como é bom ficar com vocês aqui andando de ônibus, porque faz 7 dias que eu não durmo praticamente. E nós perguntamos: por quê? Ela disse: minha filha se casou e nós estamos recepcionando os convidados, fazendo almoço, fazendo janta, fazendo almoço, fazendo janta. 7 dias de festa porque a filha se casou. Ainda hoje é um costume essa celebração. Você imagina só o que aconteceria com o bolso do brasileiro se for 7 dias de festa. Você que casou sabe como é que é essa situação, né? Eu vejo assim o drama desses noivos que poderia acontecer caso uma solução não fosse apresentada. Acabar o vinho na festa era sinônimo de vergonha. Acabar o vinho na festa era sinônimo de mau planejamento. Era sinônimo de desprezo com os convidados. Você não se planejou para nos receber. Você convidou mais gente do que podia. Você não teve dinheiro suficiente para celebrar sua festa. Ou seja, você foi desleixado e relaxado com o momento mais especial da sua vida. Era uma vergonha, ou seja, era uma tragédia. Acabar o vinho nessa festa era dizer para os convidados: vão embora, acabou a festa. E você sabe o que é fim de festa. Os noivos que aqui estão, ou os recém-casados, sabem o que é fim de festa. O pessoal bebeu até encher a cara. Saíram de lá falando mal da comida, mal do som, mal do noivo, mal da noiva. Todo mundo até cadeirada voando no final da festa. E aí fica o noivo e a noiva no final falando: meu Deus do céu, e olha a conta que vai ter que pagar depois durante 12 vezes, 15 vezes, 18 parcelas. Você sabe o que é fim de festa? É uma tragédia às vezes. Desde que você não coloque bebida e desde que você não coloque aquela zoeira daquelas músicas indecentes, a sua festa vai ser um desastre se você fizer isso. Se você fizer essas práticas, pode ter certeza que no final da festa vai ser sempre uma crise, um conflito. E eu falo de conhecimento de causa, tá? Como pastor, eu já fiz pelo menos uns 200 casamentos desde o começo do meu ministério. E eu sei do que eu estou dizendo com vocês aqui essa noite. E nesse problema que a gente vê, um desastre, final de festa, acabou o vinho, vamos embora, pessoal, recolhe as mesas, fecha a cortina, porque não tem mais nada aqui para fazer. Agora, isso eu fico percebendo. Se o vinho acaba ali, nesse exato momento, a tragédia estava anunciada. E eu queria dizer isso para você, que às vezes, mesmo nas melhores festas, o vinho pode acabar. Mesmo que tenha sido bem planejado, mesmo que você tenha escolhido a sua namorada, o seu namorado, mesmo que você tenha se casado virgem, se protegendo para o seu matrimônio, pode ser que de repente no seu casamento o vinho acaba. Eu já aconselhei pessoas que vão no meu gabinete e dizem assim: mas pastor, eu fiz tudo certo. A gente namorou na santidade durante 4 anos e olha isso que a gente está vivendo agora, que drama é esse? E eu digo, mesmo nas melhores festas o vinho tende a acabar. A palavra de Deus diz em João 16:33, no mundo vocês têm aflições. A Bíblia fala que o vinho acaba nesse mundo, gente. O vinho tende a acabar. A tragédia tende a se anunciar na nossa vida. Você pode ter planejado certinho a sua empresa, sonhado, planejado, feito a abertura da empresa, feito o capital de giro, feito a sondagem de mercado, se preparado para atender os seus clientes, e pode ser que a sua empresa esteja mal das pernas. Vinho acaba mesmo nas melhores festas. Pode ser que você tenha uma saúde invejável, sempre se preocupou com o seu físico, sempre cuidou do que você come, se alimenta, mas agora está sofrendo de uma enfermidade. O vinho acaba mesmo nas melhores festas. Pode ser que você casou-se na melhor das expectativas, era um príncipe, mas de repente você beijou, virou um sapo dentro do casamento. As coisas não andaram do seu jeito, não foram do jeito que você gostaria, e hoje você está aqui, separada, divorciada, solteira. O vinho tende a acabar mesmo nas melhores festas. Eu entendo que a sua frustração essa noite pode trazer até uma rebeldia contra Deus. E algumas pessoas vão e falam assim: mas nunca dá certo para mim. Eu estou na igreja há 10 anos e não prospero. Eu vou na igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta e minha vida financeira não vai para frente. E eu digo para você, o vinho acaba mesmo nas melhores festas. Isso não está sob o nosso controle. Há um tempo atrás, eu estava andando numa cidade grande e eu vi uma propaganda de uma igreja bem na frente da sua porta. Diga assim: venha para a nossa igreja e pare de sofrer. Irmãos, isso é propaganda enganosa. Nunca entre numa igreja que fala que se você chegar lá, você parará de sofrer. Eu digo, venha para a nossa igreja, continue sofrendo, mas tem uma esperança. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho não nos tira desse mundo. O Evangelho não nos tira das crises conjugais. O Evangelho não nos tira das pessoas traiçoeiras que se aproximam de nós. O Evangelho não nos tira das crises financeiras que rondam o nosso comércio. Faz parte da vida isso. E nós não podemos atribuir isso, levantar o nosso punho contra Deus, nos rebelar contra Ele, virar as nossas costas, chutar o balde, como a gente usa no jargão popular, e achar que agora as coisas estão todas acabadas. O vinho pode acabar mesmo nas melhores festas.
Não é venha para a igreja e pare de sofrer. Isso não existe. É a propaganda mais puramente enganosa. Eu não sei se você lembra de uma câmera fotográfica que o pessoal vendia há um tempo atrás, e eles pegavam bem no intervalo do futebol, ou pegavam no intervalo daqueles programas esportivos do almoço, a gente estava lá comendo, daqui a pouco entrava o camarada. Liga agora, 0800 777 7000. Agora você pode comprar 7 coisas em uma só filmadora. Ela tira foto, ela filma, ela grava, ela lava, cozinha, cuida do filho e faz pagamento, tudo em uma só câmera. Liga agora e olha, você só pode pagar agora em 24 parcelinhas e 3 bimestrais de bum. Aí você fala, cara, eu preciso de um negócio desse. Aí você fala, nossa, é isso que eu preciso. Quanta gente enganada dentro da igreja, com pastores às vezes mal estudados, eu nem digo mal intencionados. Tem algumas pessoas que infelizmente não têm acesso ao conhecimento bíblico suficiente para dizer para você que viver sofre. Dói viver, gente, dói. Puxa vida, quando a gente vive, a gente tem que despedir de gente querida na frente nossa, dói viver. É doído viver, não é fácil não, gente. Mas eu tenho a certeza de que se Deus nos plantou nessa festa, o vinho pode até parecer que vai acabar, mas eu creio numa provisão de Deus na minha vida, eu creio no milagre de Deus na minha vida, eu creio num cuidado de Deus na minha vida. Eu posso olhar para a festa e parece que a música está acabando, parece que o som está indo embora, parece que os convidados estão saindo, parece que a cortina vai fechar, mas eu sei e acredito que Deus vai fazer restaurar o vinho no meu casamento, vai fazer o vinho restaurar na minha saúde, vai fazer o vinho restaurar nas minhas finanças, vai fazer o vinho restaurar na minha história, e eu vou poder continuar celebrando. É assim. Deus vem no momento certo. O Salmo de número 46, o versículo de número 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas o Salmo 46 começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você sabe o que significa bem presente? Eu não sabia, pessoal. Eu não sabia, porque para mim presente é presente. Quando eu falo para um aluno, quando eu vou fazer a chamada, fulano, presente, ciclano, presente, beltrano, presente, bem presente. Opa, bem presente não existe, ou está presente ou não está presente, não existe bem presente. E eu fui interpretar as escrituras olhando desse ponto de vista. Bem presente significa mais do que próximo, bem na hora, no horário que eu mais preciso, quando eu acho que eu vou precisar mais, é ali que ele chega. Vou dar um exemplo para você que é dona de casa. Eu não sei se você continua fazendo isso. Lá em casa, pelo menos, a gente não tem mais esse hábito, né? Com leite pasteurizado. Mas você costumava ferver o leite, né? Quantos aqui já ferveram leite? Levanta a mão só para saber. Isso. Você que nunca ferveu leite, houve uma época da humanidade que a gente fervia leite, sabia? Para a gente cuidar da saúde e tal, para matar as bactérias. E aí, o que acontece com quem vai ferver o leite? Bom, se for mulher, ela coloca o leite para ferver, ela cuida do filho, tira o pó das coisas, faz um negócio e ela chega na hora, e desliga. Se for o homem, ele fica em cima assim. E ainda derrama. Entendeu? Vai, agora. Ai, eu perdi o tempo, oh, meu Deus. Entendeu? É assim que acontece, né? Acontecia pelo menos nas nossas casas. O que significa aquela desligada? Antes do leite subir, não está fervido. Antes da espuma subir, não está fervido. Depois que a espuma subiu, já está derramado. Então tem uma hora que você tem que desligar o leite. É bem na hora. Sabe quando você acha que ele vai derramar? Você desliga. Antes de ele derramar e depois que ele começar a subir. É na hora certa. E eu interpretei essa mensagem com a mensagem do que Deus fala: socorro bem presente. É a hora que eu acho que eu não vou aguentar. É a hora que eu falo: pastor, a luta está grande demais. Pastor, eu não vou dar conta de cuidar dessa situação. É aquela hora que Deus chega e fala: eu estou com você, eu te sustento, eu te ajudo, eu abro portas onde não há portas, você pode confiar em minha presença, eu estou ao seu lado em todo o tempo, sou eu que seguro em suas mãos, confie em mim. Esta é a hora que Deus chega quando a gente pensa que está tudo perdido. É exatamente o socorro bem presente. É o que eu vejo nesse texto. Casamento, alegria indo embora, e aí há uma crise. Vinho pode vir a faltar mesmo nas melhores festas, mas não para por aí. E se vier a faltar, pastor, o que eu faço? Bom, segundo lugar, o que você faz? Ei, mas está uma benção hoje, né? Segundo lugar, eu já vou falar o texto para você. Diz a Bíblia que a Maria vai até Jesus e fala para Jesus: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho.
O que Maria faz? Em vez dela falar, meu Deus, acabou o vinho, meu Deus, chama o mestre sala, chama o porta-bandeira. Não, porta-bandeira não, né, porque é só do carnaval. Mas se chamava mestre sala, era aquele que cuidava da festa, sabe? Ali está. Façam, não, é anterior ainda, né? Façam tudo que eles vão nos mandar. Anterior o versículo. A Maria vai lá e fala para Jesus, eles não têm mais vinho. Acabou. Ela sabe exatamente para quem ir. Ela sabe exatamente para quem buscar ajuda. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para você. Você está com pedra nos rins. Pedra nos rins. Pode desligar aí o data show para mim, por favor. Pode desligar, não tem problema não. Aí pelo menos eu não perco o foco aqui do pessoal. Eu estou com uma pedra nos rins. Ai. Aí eu falei, rapaz, eu estou precisando consultar um açougueiro urgentemente. Né? Eu preciso resolver essa situação urgentemente. Obrigado, tá? Eu preciso resolver essa situação antes que eu fique pior. Aí você vai lá para o açougueiro, fala para o açougueiro lá, ô doutor, beleza, bom dia, bom dia. Rapaz, quantos quilos de linguiça? Hoje não vai linguiça não, eu vim aqui fazer uma consulta. Por quê? O que está acontecendo? Ah, eu estou com uma pedra no rim, rapaz, mas está doendo. Aí o açougueiro vai falar para você, rapaz, aqui eu corto carne, aqui eu corto bife, bisteca, aqui eu não cuido de pedra no rim. Aí você fala, ué, mas por que eu não posso falar do meu problema de pedra no rim para você? Você não vai resolver? Não, eu não vou resolver, porque eu sou açougueiro. É ilógico, não é? Você está com uma pedra no rim e procurar um açougueiro para ver se ele resolve o seu problema. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você está com um problema no casamento, você vai consultar sua amiga solteira, não é a mesma coisa? Você está com um problemaço no seu casamento, aí você vai falar com uma divorciada, vai falar assim, eu estou com um problema no meu casamento, será que você não podia me aconselhar como fazer? Aí você fica nas rodas de amigas, que são tudo divorciadas e solteiras, e às vezes está lá até fazendo uma festinha, falando, rapaz, como é bom ficar livre de marido. E você está com um problema no casamento, você fala, não, eu também tenho que me livrar desse treco o mais rápido possível. Preciso abandonar esse barco antes que afunde. Vão me acabar. Você já parou? Você está com um problema na sua vida pessoal. E aí você começa a procurar gente que está em pior caso que você. Começa a ir na roda de bar, começa a fazer churrascada com os amigos, vê se eles dão um conselho para você. Você está com um problema sério para resolver e vai em gente que não pode te ajudar. É a mesma coisa de alguém doente procurar um açougueiro. É a mesma coisa se Maria saísse correndo e perguntasse, chame alguém, chame a ambulância, chame o SAMU porque acabou o vinho. Não, ela vai para Jesus. Jesus, o Senhor resolve esse problema? É claro que eu resolvo, Maria. Jesus ainda fala, não é chegada a minha hora, falando a respeito do seu tempo de ação, mas Jesus vai lá e resolve o problema. Irmãos, sabe para quem que a gente tem que levar o problema? Para Jesus. Para de falar para sua vizinha. Para de ficar falando para a pessoa que trabalha do seu lado. Para de ficar fofocando da vida alheia ou ficar fofocando da sua história. Fica lá falando do seu marido para outra, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo, meu marido não faz aquilo outro. Aí a outra fala assim, nossa, que coisa trágica, né? Poxa vida, meu marido faz pior que o dele, eu acho que o marido dela é melhor que o meu, vou dar uma chegadinha lá para ver como é que é. Irmãos, quantos assuntos a gente já não viu semelhantes a esse? Onde a pessoa começa a falar mal do marido para a amiga, e a amiga de repente se encanta com o marido da outra. Para de ficar falando seus problemas para os outros. Para de ficar procurando resolver suas situações em lugares alheios. Pare com isso. O que você tem que fazer, o que você tem que realizar, é ir até Jesus. Ele precisa saber do seu problema. Ele precisa saber do que você está sofrendo. Ele precisa saber qual é a sua dor. Antes de você procurar qualquer recurso, antes de você ligar para o gerente, antes de você ligar para o general, antes de você ligar para o presidente, você tem que falar com Jesus. Ele é o seu primeiro recurso, ele é o seu último recurso. Não podemos deixar ele longe de nós. Fale com Jesus. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre quem? Jesus. Aí você lança a sua ansiedade sobre seu marido. Tem marido que não aguenta mais voltar para casa. O cara chega lá, a mulher irmã, lança a sua ansiedade para Jesus antes que você acabe com o seu casamento. Amém. Antes que você acabe o seu casamento, lance para Jesus o seu problema. O teu marido não aguenta mais essas dores, essas aflições, e fica lá pingando na cabeça dele. Ele já sabe que tem conta atrasada, ele já sabe que o nome está no vermelho, não fica pingando. Fala, querido, como é que eu posso te ajudar a resolver isso? Eu estou do seu lado, eu sou sua companheira, vamos orar para que Deus nos dê alternativa. Pare, minha irmã. Pare de ficar lá enchendo o seu patrão, a paciência dele, ficar falando, o dinheiro está curto lá em casa, a coisa está feia. O que ele vai achar? Que você não sabe administrar suas finanças em casa e provavelmente não sabe ser um bom funcionário. Leve o seu problema financeiro, leve o seu problema para quem pode resolver, e eu só conheço um que pode resolver os nossos problemas. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, não estejam ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, através do quê? Por meio da oração, da súplica e da ação de graças. Oração, súplica
e ação de graças. É isso, é exatamente isso que nós precisamos fazer. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, Jesus dizendo, todos vocês estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Minha irmã, sua melhor amiga é amiga, mas não resolve. O seu marido é o seu marido, mas não resolve. O seu padrinho é seu padrinho, mas não resolve. O seu pastor é seu pastor, mas não resolve. Quem resolve é Jesus. Aprenda a levar o problema para Ele. Aprenda a confiar a sua dor a Ele. Aprenda a dizer a sua ansiedade a Ele. Ele que precisa ouvir o que você precisa. Desabafe, se entregue. Maria sabe aonde ir. Nós temos um problema, Jesus, e é para Ti que nós vamos voltar. Foi isso que a Bíblia diz. Mas não somente isso. Quando a Bíblia fala sobre isso, diz logo em seguida, a respeito da pessoa de Jesus, que Maria olha para os serventes e fala assim, façam tudo o que Ele vos disser. Eu tenho falado com vocês sobre obediência aqui todas as terças-feiras, irmãos e irmãs. A gente não pode criar uma atmosfera para milagres sem obediência e fé. A Maria olha para os serventes e fala assim, Ele vai fazer alguma coisa, mas faça o que Ele mandar. Faça o que Ele mandar, foi a leitura que nós fizemos aqui. A tradução literal é, Ele vai mandar, obedeça. Não dá para a gente esperar milagres se a gente andar no caminho da desobediência. Não dá para Deus pedir para a gente um passo de fé e a gente ficar restrito e bloqueando isso. Quantas coisas você não tem recebido, quantas coisas você não tem abraçado, quantos milagres não tem chegado na sua vida, simplesmente porque você não obedece. Deixa eu usar um exemplo para ficar mais claro. Eu odeio pescar. É uma das coisas que mais me trazem estresse. Se eu sento lá e fico lá com a varinha parada, eu falo, vem peixinho, vem. Vem peixinho, vem. E ele não vem, é 2 minutos, eu tiro a vara e falo assim, rapaz, isso aqui não dá certo, não, aqui não pega peixe, aqui não dá nada. E o meu amigo que fica lá 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 2 horas com a vara lá, daqui a pouco, e pega um grandão. Eu não tenho paciência para esperar 2 horas para pegar um grandão. Eu prefiro abandonar no começo. Eu acho que é o que a gente faz com a fé às vezes. Tem um milagre de Deus para nós. A gente começa uma campanha hoje. A gente coloca a varinha da fé aqui e fala, Senhor Jesus, eu creio no milagre. Senhor Jesus, hoje o rio está para peixe. Hoje eu vou pegar um peixão aqui nesse lugar. Deus vai abençoar a minha vida. Aí você coloca a varinha. Aí você fica esperando. Nada aconteceu. Você vai para a segunda-feira de trabalho, para a quarta-feira de tribulação. No sábado não tem a resposta. E fala, chega, não vou mais na igreja não. Aí você tira a vara. Qual é a sua chance de pegar um peixe? Nenhum. Qual é a sua chance de receber um milagre? Nenhuma. Você parou de obedecer, você parou de buscar. Mantenha seu foco, mantenha sua fé, mantenha sua firmeza, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que não pareça próximo, mantenha-se firme dizendo, Senhor, eu espero milagre, meu marido vai se converter, minha vida vai mudar, minha história vai ser outra, as portas vão se abrir, eu vou continuar, é a primeira semana, é a terceira, é a sétima, vou começar uma outra, mas eu não abandono esse caminho, porque eu sei que a minha vitória vai chegar, a sua vitória vai chegar. Só que você não pode desistir, você não pode parar. Se você parar no meio do caminho, você interrompe o processo. Interrompe o processo. Não é porque vai doer que você vai parar o processo. Toda mulher grávida sabe que vai doer. Toda mulher grávida sabe que no final vai ter muita dor. Só que ela não interrompe o processo porque ela vê a alegria do que vem depois da dor. Você pode estar sofrendo agora, pode estar doendo agora, você pode estar assim com contrações espirituais agora, seu coração atrofiado, mas eu digo para você, em nome de Jesus, tem uma alegria para vir na sua vida, tem uma bênção para chegar na sua história. Não pare aqui, diante da sua dor, do seu sofrimento, há uma bênção para você carregar no seu colo. Não pare, façam tudo o que Ele vos disser. E aí o texto diz, tá, que eles pegaram as talhas, pegaram os jarros, encheram de água, cabia 80 a 120 litros de água, e a Bíblia diz que eles encheram até, vocês lembram onde até eles encheram? Até a borda. Quando você for fazer a sua parte, faça bem feito. É isso que eu aprendo nesse texto. Eles podiam ter falado assim, rapaz, água? A gente está precisando de vinho, está precisando de água. Eles começavam a conjecturar. Aí o cara fala assim, rapaz, faz uma coisa, enche só um pouquinho lá, não vai dar nada isso mesmo, ninguém vai saber se tem bastante água, se tem pouco, vai, coloca lá, e vai ficar carregando essa água, dá muito trabalho, vamos fazer de qualquer jeito mesmo.
A Bíblia fala que eles obedeceram e fizeram com excelência, fizeram do jeito melhor. E eu digo para você, se Deus pediu alguma coisa para você fazer, faça da melhor maneira possível. Se Deus falou para você, vai lá na sua empresa, abre as portas que eu vou abençoar, vai lá, coloca um uniforme em todo mundo, dá treinamento de atendimento ao cliente, faz planilha, contrata um contador para cuidar das suas finanças, faz da melhor maneira possível, expõe os seus produtos da melhor maneira possível, muda a fachada, pinta, deixa bonito, faz da melhor maneira possível. Deus vai fazer um milagre na sua história, mas tem a sua parte. Tem a sua parte. Agora você abre lá um negócio muquifento e fica lá colocando aquelas mesas tudo enferrujadas. Aí fala, oh Deus, abençoa, manda cliente no meu lanchão. Irmão, faz bem feito, faz um lanche bonito, caprichado, com preço acessível para o pastor e a família lá comer também. Faz uma coisa bonita, faz uma coisa bem feita. Se você vai cuidar do seu casamento, não faz na meia boca. Eu ia usar o termo nas coxas, as pessoas acham que o termo nas coxas é feio, mas não. Os escravos faziam as telhas nas coxas, né? E a gente fala assim, fazer as coisas nas coxas. Faz de qualquer jeito. Não. Se você vai cuidar do seu casamento, se veste bonita, se prepara, se perfuma, faz uma progressiva. Não tem dinheiro para progressiva, faz uma chapinha. Não tem dinheiro para chapinha, vai assim mesmo e prepara bonita, mas fica cheirosa. E cuida do seu casamento. Deixa o seu casamento florido, cheiroso, perfumado. Sabe, se Deus pedir para você cuidar de você mesmo, cuide, se entregue, faça a sua parte. Não adianta ficar orando para Deus, irmão, se a gente não encher a talha. Tem que encher a talha, e quando for que Deus pedir para você, quanto mais você dedicar, maior será o milagre. Se dedica na oração para você ver. Deus pediu para você orar, ore, mas ore 15 minutos para você ver. Ore 30, ore 1 hora, ore 2 vezes por semana, 7 dias na semana, 3 vezes ao dia, leia a palavra. Você vai ver como Deus faz coisas maravilhosas. O milagre é na proporção da fé. Aqueles homens enchem até a borda, porque eles sabem que se vier o milagre vai ser bastante. Eles sabem que se o milagre vier, ele vai ser abundante. Será que a gente tem fé para isso? Você tem fé para voltar para sua casa hoje, preparar uma mesa de jantar para o seu marido turrão, teimoso, grosseiro, estúpido? Você tem coragem de fazer uma mesa bonita, se preparar para recebê-lo de viagem e falar, vem cá querido, hoje eu preparei um dia especial para nós dois, porque eu te amo. Você tem coragem de fazer algo desse jeito, mesmo que ele olhe para você e fale assim, ficou louca mulher? Você tem coragem de fazer isso? Porque se o milagre vier é abundante, ele fala, querida, faz 15 anos que a gente é casado, você nunca fez janta para mim. Que milagre! Ele vai dar um beijo, um abraço, ele vai sair do boteco, ele não vai ficar chamando os amigos para fazer churrascada, ele vai sair da pornografia, ele vai abandonar o WhatsApp, porque tem coisa mais interessante para fazer em casa. Faça a sua parte, encha a talha. Deixa ela até transbordante, porque quando vier o milagre é grande. O milagre é poderoso, o milagre é suficiente. Cuide do milagre. Prepare o ambiente para que ele aconteça. Faça isso da melhor maneira possível. Mas o texto não para por aí. Depois que eles enchem até a borda, Jesus transforma a água em vinho. E aí ele fala o seguinte, leve para o mestre-sala, leve para o dono da festa, o promoter, e ele vai provar. Quando eles pegam a água, eles achavam que era água, e levam para o mestre-sala, ele toma e fala, chama o noivo lá para mim, por favor. Aí chega o noivo, ele fala, rapaz, eu quero te dizer uma coisa. Você e sua família estão de parabéns. Porque todo mundo na festa serve o bom vinho. A hora que o povo está um pouquinho mais com o paladar, né, mais anestesiado por causa do vinho, ele começa a servir o ruim, ou o inferior. Mas você conservou até agora o melhor vinho. Não é o bom vinho, o melhor vinho. Porque quando Jesus faz o milagre, ele não faz na média. Ele não faz abaixo da média. Ele faz acima da média. Ele faz para que as pessoas vejam e compreendam o poder dele na sua vida. Ele tira as pessoas das condições mais desumanas, desagradáveis possíveis e coloca essas pessoas num lugar para manifestar a glória dele. Por isso o vinho de Jesus é sempre o melhor. O vinho desse mundo é sempre o pior. As soluções que esse mundo oferece para você resolver os seus problemas é sempre amargo. Pode parecer vinho, mas vai azedar na boca, vai vinagrar. É isso que vai acontecer. Vai borrar. Mas quando você se dedica à palavra de Jesus, o vinho que ele transforma é sempre o melhor. Eu já tive a oportunidade de ver homens sendo tratados em seus vícios de entorpecentes, fora do ambiente da palavra de Deus e recuperados.
e já vi homens sendo tratados seus vícios de entorpecentes dentro da palavra de Deus e sendo curados. A diferença é gritante. Ambos foram curados do vício de entorpecentes, mas aquele que conheceu a palavra tem uma vida muito mais pungente, tem uma vida muito mais vibrante, tem uma vida que glorifica e exalta o nome de Jesus. É uma vida que vale a pena ser até testemunhada e contada para os outros. Sabe por quê? Porque o vinho de Jesus é sempre o melhor. Eu já vi casamentos sendo restaurados sem a palavra de Deus. Gente que resolveu pedir perdão, se tratar e se reconciliar. Mas eu já vi casamento sendo restaurado na palavra de Deus. O vinho é sempre melhor nesses casos. Então a minha palavra para você hoje, a minha palavra para o seu coração hoje, deixe o milagre para Jesus, porque o vinho dele é sempre o melhor. Agora a última coisa. O noivo ficou sabendo de alguma coisa? O noivo ficou sabendo que faltou vinho? O noivo ficou sabendo que estava em crise? O noivo estava lá com a noiva dançando, né? A valsa. E eles estavam dançando lá, e o véu da noiva esvoaçando, e ele alegre, ele cumprimentava os amigos, ele ia de mesa em mesa, fazia pose para foto, tirava foto com o padrinho, estava lá cortando a gravata com o pessoal batendo as garrafas, daí 2ão, 10ão, 5ão, e vai lá, e toda aquela buvuca total de casamento, o noivo não está nem aí, ele está vivendo a festa, mas nos bastidores, os bastidores. Esse é o nosso problema. Tem tanta coisa acontecendo exatamente atrás da sua vida agora que você não percebe, que é injusto da sua parte levantar o seu punho contra Deus. É tão injusta a ingratidão contra Deus, meus irmãos e minhas irmãs, porque Ele está fazendo tanta coisa exatamente agora nos bastidores da sua vida que você não tem ideia. Só o fato de você estar aqui, Deus está trabalhando nos seus bastidores. Seu pulmão está inflando 16 vezes por minuto. Seu coração está batendo em média de 80 vezes por minuto. Está sendo bombeado 3 litros de sangue a cada minuto no seu organismo. Está sendo processado milhões de neurônios que estão se conectando para você interpretar a minha voz e assimilar o aprendizado. Nesse exato momento, todos os seus nervos estão conspirando para que você faça os seus movimentos. A hora que você quiser levantar, um complexo de nervos é ativado para que você se movimente. Tem tanta coisa acontecendo dentro de você, tem tanta coisa acontecendo fora de você. Tem o oxigênio que a gente pode inflar e buscar e respirar. Tem a noite, tem o clima, tem a chuva, tem o sol. Tem tanta coisa acontecendo nos bastidores da vida. Tem o filho que nasceu, a filha que é recém-nascida, tem o trabalho para a gente entrar, tem a porta de casa que a gente pode se abrigar, tem um teto, tem uma cama gostosa para dormir, tem um chuveiro quente para a gente tomar banho, e a gente continua reclamando, a gente continua falando mal, a gente continua insatisfeito. Tem tanta coisa acontecendo na sua vida agora que você não tem o direito de reclamar, porque o noivo nem sabia que o vinho tinha acabado, e nem sabia que o vinho tinha sido multiplicado. Ele nem sabia do milagre, mas o milagre aconteceu enquanto ninguém estava vendo, enquanto ele não percebia. Tem muito milagre acontecendo na sua vida quando você não está vendo. É injusto da sua parte achar que Deus não está fazendo nada porque Ele não te concedeu o que você queria, sendo que Ele está fazendo tantas coisas nos bastidores da vida. Deus às vezes entra pela porta do fundo, meus irmãos, e a gente não percebe, e nós somos tão ingratos, dignos de piedade e de misericórdia, por assim agimos. E para encerrar, a equipe pode subir aqui, por favor. Eu queria pedir que você se colocasse em pé, que eu quero trazer uma última palavra para você nesse texto. Lembre-se bem, a condução do texto é o seguinte: o vinho acaba mesmo nas melhores festas. Segundo, açougueiro não cuida de... Leve o seu problema para Jesus. Ele falou para você, excelência, se vai fazer, faça da melhor maneira possível, se dedique para que isso aconteça. Depois disso, saiba que o que Jesus faz é sempre o melhor, vai sempre superar as expectativas. Jesus é muito mais abundante. Agora, em sexto e último lugar, eu quero dizer para você que só pode acontecer um milagre quando uma coisa está em atuação. A Bíblia diz logo em João capítulo 2, versículo 1: houve um casamento em Caná na Galileia. Maria, mãe de Jesus, estava ali. E Jesus também foi convidado. Essa é a palavra que eu queria encerrar com você aqui essa noite. Não tem milagre sem Jesus. Não tem mandinga, não tem benzimento, não tem patuá, não tem amuleto, não tem o que você pode fazer despacho. Não há milagre sem Jesus. O milagre só aconteceu em Caná da Galileia porque alguém teve a ousadia de convidar Jesus para aquele lugar. E eu queria saber se você tem essa coragem hoje de chamar Jesus para fazer parte da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você convidou para o seu casamento?
Quem você convidou para a sua formatura? Quem você convidou para o batizado dos seus filhos? Quem você convidou para a festa de 15 anos da sua filha ou a sua própria festa de 15 anos? Quem você convidou para os momentos mais especiais da sua história? Quem você convidou para celebrar a sua promoção? Quem você convidou para celebrar a sua formatura? Quem você convidou? Será que Jesus foi convidado nesses ambientes? Ou será que Jesus é apenas uma figura que a gente vê e reconhece na Páscoa, quando todo mundo fica mais reflexivo? Ah, morreu, ah, ressuscitou. No Natal, ah, nasceu. E a gente vive o resto da nossa vida sem convidá-lo para estar conosco. Qual é a sua posição? Só há milagres quando Jesus é convidado. Convide Jesus para o seu casamento hoje. Convide Jesus para a sua depressão. Convide Jesus para a sua síndrome do pânico. Convide Jesus para o seu vício em cocaína. Convide Jesus para o seu vício em maconha. Convide Jesus para o seu vício em pornografia. Convide Jesus para o seu vício em mulheres. Convide Jesus para os problemas financeiros. Convide Jesus para todas as áreas da sua vida. Você vai ver o que Ele é capaz de fazer para mudar uma história. Convide Jesus para os seus traumas de infância. Convide Jesus para os seus medos, os seus terrores noturnos. Convide Jesus para as suas traições, suas decepções. Convide Jesus para os seus ressentimentos e os seus pessimismos. Convide Jesus, convide Jesus, convide Jesus, que você vai ver o que Ele pode fazer na sua história e o que pode realizar na sua vida. Hoje você pode convidar Jesus. E eu queria saber se você vai fazer isso, porque só há milagre onde Jesus está presente. Só há milagre onde Ele está atuando. Eu quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor, agora. E nós queremos orar por você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha. E você hoje, que vai começar a sua campanha, você que vai convidar Jesus para a sua vida espiritual, física, material, familiar ou financeira, você vai convidar Jesus, você vai começar uma campanha hoje, 7 semanas convidando Jesus. Se você quer começar hoje, você vai vir à frente junto com os demais irmãos que estão em plena campanha, e eu vou desafiar você: continue obedecendo, não tire a sua fé do lugar que ela deve estar. Deus vai responder e Deus vai fazer um milagre na sua história. Enquanto nós cantamos essa canção, você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, vem à frente. E você que vai começar, pode vir também, que nós vamos orar por você. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui?
Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Senhor Jesus, eu quero orar com pessoas que estão sentindo que o vinho está acabando na sua vida. A alegria está indo embora, a paz, o descanso. Deus, em nome de Jesus, que hoje essa pessoa traga o seu problema ao Senhor. Que pare ela de rodear a todo mundo e a todas as pessoas seus problemas, e traga aos pés daquele que pode resolver, o dono da vida e da morte, o dono do ontem, do hoje e do amanhã, aquele que tem todo o poder em suas mãos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor, hoje nós devolvemos o nosso problema ao Senhor, nós entregamos aos pés da cruz, nós nos calaremos e confiaremos no socorro bem presente. O Senhor chegará no momento que nós mais precisarmos, mas o Senhor chegará, e nós manteremos a nossa fé firme, resoluta, posicionada, porque sabemos que o Senhor é a nossa resposta. Senhor, em nome de Jesus, dá ao nosso coração o desejo de fazer e de agir em cooperação a tuas mãos poderosas sobre nós. Ajuda essa mulher a ter excelência no casamento, ser sábia na sua família. Ajuda esse homem a ser íntegro e de caráter, ser sábio e ponderado na sua história. Ajuda esse patrão, a Deus, a ter autocontrole e domínio próprio. Ajuda esse funcionário, a Deus, a ser obediente e submisso e ser um homem de Deus no seu trabalho. Ajude esse crente a ter fé, esperança e convicção de que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Ajude-nos a termos excelência em nossa fé, em nossa adoração. Quando viemos aqui, que não seja uma apatia, que não seja uma frieza, que não seja, Deus, uma entrega parcial, mas que seja total no seu altar e na sua presença. Nós queremos o milagre, nós enchemos os jarros de água e nós esperamos e vamos encher até a borda, porque quando o milagre acontecer, ele vai ser abundante, transbordante e transformador na nossa história. Todos provarão desse vinho, todos provarão desse milagre e quererão mais e mais da sua presença, porque o vinho do Senhor é sempre melhor. Nos abençoe e nos mantenha firme, e os milagres que o Senhor está fazendo por detrás dos bastidores possam estar em gratidão no nosso coração, e ainda assim confiamos naqueles que estamos colocando diante do seu altar, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana. Não tire a varinha da pesca, o milagre vai chegar. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer.